Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Hoje no programa nós vamos ter o quadro Espaço Pet com a médica veterinária doutora Luciana Fonseca. Vamos falar sobre a convivência harmoniosa entre gatos e cachorros no mesmo ambiente. Aliás, um grande desafio. Vamos aproveitar as dicas da doutora para saber como conviver esses nossos queridos animais de estimação que são parte da nossa família. Também hoje no programa Mega Profissionais, vamos falar sobre a revisão de benefícios assistenciais concedidos pela Previdência Social. Toda vez que falamos sobre esse assunto, todo mundo se interessa muito, que é aquilo que está indexado à nossa aposentadoria. Mas não é só sobre aposentadoria não, tá, gente? Esses benefícios assistenciais são outros benefícios que a maioria dos brasileiros possui e que, na verdade, desconhecem. Abrindo o programa com chave de ouro, vamos falar de Deus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ensinamento de Jesus, ensinamento de Jesus. Agora, o que significa isso? Simples, pão nosso de cada dia que dai-nos hoje. Será que os ensinamentos de Jesus, por serem muito simples, são simples também no dia a dia? Será que eles são tão simples que podem passar direto ou pode ser apenas uma frase comumente falada dentro de uma oração que todos nós já conhecemos? Claro que não. Jesus, na sua infinita sabedoria, através da sua simplicidade, nos ensinou dicas de vida para o resto da humanidade por todos os milênios. Vamos entender agora o que significa o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Seja bem-vinda, Sandra Assis Maia, aqui no programa Mega Profissionais. Tudo bem com você? Semana passada foi um assunto muito bom, muito bom. Hoje é coisa bem simples, né, Sandra? 2 frases. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ensinado por Jesus dentro da oração do Pai Nosso. Que, aliás, o Pai Nosso, se formos estudar, vai um ano inteiro, né, Sandra? É, completo, né? Tudo que nós precisamos está ali na oração que Jesus nos ensinou. Na verdade, ele deu uma direção para que nós pudéssemos falar e confirmar o que nós necessitaríamos em relação ao nosso diálogo com o nosso Pai, né? E com os ensinamentos de Jesus, como eu disse há pouco, parecem ser muito simples e passam desapercebidos. Se transforma, inclusive, numa oração mecânica, né? Aquilo, pronto, já fiz, tá tudo bem. É por aí. Mas o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O pão nosso, ou seja, a nossa comida, o nosso sustento, dai-nos hoje. O que significa, Sandra? Então, ao primeiro momento, quando a gente ouve, nós pensamos no nosso pão para a gente alimentar o nosso físico, né? O pão. O pão, não vai faltar o que comer, né? Fala assim, nossa, não pode faltar o pão, né? Todos os dias, o alimento todos os dias. Mas como nós estamos falando aqui da oração que o Senhor nos ensinou, é sempre importante nós pensarmos que tudo que Jesus quis trazer para nós nos ensinar a importância da nossa vida espiritual, do nosso alimento espiritual. Então, quando eu vejo que a base, como nós falamos no último programa, né, venha a nós o vosso reino, né, a presença, o senhorio de Deus na nossa vida, e nós falamos lá dos lírios do campo, né, que nem Salomão, em toda a sua prosperidade, se vestiu maravilhosamente de forma como os perfeita, lírios do né? campo. E também das aves dos céus, Sim. que também não falta o que comer. E assim, nós pararmos e pensar, fala, gente, se as aves do céu são importantes para Deus, os lírios do campo são importantes, imagina nós, que Ele nos dá o livre arbítrio de escolher ter esse pão, né? Ter essa presença, que quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, de ter essa escolha, de escolher esse pão da vida, que é Jesus, e da gente alertar, falar assim, gente, o pão nosso de cada dia, tá falando assim, peraí, se eu viver um dia de cada vez, buscando essa presença, esse alimento, esse pão, o Senhor não vai me deixar faltar nada.
E aí, quando a gente fala assim, gente, peraí, o reino de Deus vem a mim, vem a nós, né? E o pão nosso, Deus está falando, o pão não é só para Sandra, não é só para o Tancredo, é o pão nosso de cada dia, é nosso, nós temos por direito. E às vezes a gente fica com uma ansiedade tão grande, uma angústia tão grande, que a gente acha, vai faltar para mim. Só um momento, deixa eu ver se eu entendi, e eu quero inclusive aproveitar um pouquinho mais dessa fala de Jesus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Por que Jesus então não falou o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, amanhã e para toda a eternidade? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, que somos jovens, amanhã que nós vamos ser maduros e na velhice também. Por que Jesus não falou isso? Por que ele falou o pão nosso de cada dia dai-nos hoje? Será que Jesus não preocupava com o futuro, Sandra? Então, como que nós teríamos de treinar a nossa fé, eu imagino, né? A visão minha, que o Senhor Jesus, ele usava tudo muito de forma com parábolas para explicar. Mas o que acontece? É necessário que nós tenhamos um relacionamento com Deus diário, ter uma presença de Deus diária e acreditar, buscar esse alimento espiritual diariamente. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O que eu necessito hoje? Eu necessito de presença de Deus, eu necessito de sabedoria, de toda a instrução de Deus para hoje. Eu tenho que esquecer o meu passado, que tem as mazelas, as decepções, as tristezas, e eu não posso ficar ansiosa com o meu amanhã, porque não vai adiantar. E quantos versículos nos ensina, não fiqueis ansiosos com coisa alguma. Então, tem a parte quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, eu sou a vida. Então, assim, tem vários versículos que ensinam, que tem até uma parte que eu sempre gosto de falar, tem um versículo que fala que a cada dia basta o seu mal. Basta o seu mal. Então, o que isso quer dizer? Se eu estou falando de que venha a nós venha a nós o vosso reino, então eu quero a presença de Deus que venha a mim através, né, de toda a obra, de todo o preço que foi pago, legal por nós, que é a obra da cruz. Jesus veio, nos ensinou até o Pai Nosso como direção, como oração, para que nós não esquecêssemos de tudo isso. E aí, de forma legal, nós podemos falar que essa presença de Deus, essa presença do Espírito Santo de Deus em nós temos que desejar esse pão de cada dia. O pão de cada dia, ele tem que estar nutrido toda manhã. Por que o pessoal que recebeu o maná que caiu do céu, eles morreram e eles perderam a terra prometida? Eles não tiveram gratidão, eles sempre estavam ansiosos, que não ia conseguir, que não ia dar certo. Eles não agradeciam o que Deus estava fazendo. Então isso é um alerta para nós. Será que nós não estamos agindo como essas pessoas lá do deserto? Que cai do céu, que tem o que comer, que tem o que vestir, que não falta nada, que Deus instrui, que Deus leva, que Deus faz. E aí a gente ainda está murmurando, está reclamando e não está percebendo. Você acrescentou detalhes, eu aqui observando você a falar nesse exato momento, eu estou entendendo que nós temos que tomar muito cuidado quando abrimos a palavra, quando lemos a Bíblia, quando pegamos versículos isolados. Porque, na verdade, o que eu estou agora recebendo de entendimento, e me ajude se eu estiver errado, me corrija isso, porque aprendemos juntos. Eu, você e mais 3 milhões de pessoas estão nos assistindo agora, né? E quantos outros internautas vão nos assistir também, porque essa matéria vai ficar para sempre, né, nas redes sociais. Pelo que eu estou entendendo uma história, ela precisa ter início, meio e fim. Não existe uma história com início e com meio. Ou seja, a palavra de Deus, acredito que não seja diferente. A Bíblia, eu acredito que não seja diferente. Porque teve o Gênesis, teve o início, teve o meio. Só que ela não teve ainda o final, né? Ela tem uma projeção do final, mas a palavra de Deus, ela é viva,
e eficaz. O que significa isso? Cada vez que você lê, ela vai agir de uma forma diferente para você. Ou seja, aquela palavra está viva, ela está movimentando, embora tenha sido escrita, né? Já esteja ali materializada, mas ela está em movimento. Ou seja, quando Jesus nos ensinou essa questão, pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Sandra já citou, lá na Terra Prometida, antes de Jesus. Mais de 1000 anos antes de Jesus. A questão, o que eu quis diferenciar é a diferença daquele maná que caiu do céu. O complemento da interpretação. A diferença que ali caiu o maná do céu, a pessoa alimentava, aquilo ali era um alimento físico ali, que estava trabalhando para que a pessoa desenvolvesse a gratidão, toda a fé dela. É isso que eu quero chegar. E hoje nós temos o nosso pão de cada dia, que é a obra que foi feita para que nós tivéssemos esse venha a nós o vosso reino, venha a presença de Deus sobre a nossa vida, né, através do Espírito Santo, e que é diferente daquela época. Porque se hoje eu aceito o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, é diferente daquela época. Porque aí eu tenho vida eterna. Eles não, da forma que eles agiram, eles não tiveram essa oportunidade que nós temos hoje de poder falar assim: eu posso, eu creio, eu tenho alimento espiritual, eu vivo isso de forma real, né? É diferente a gente comparar o Velho Testamento e o Novo Testamento. O que eu quero dizer é complementos de informações. Porque Jesus veio cumprir, né, a palavra. Tanto é que ele muito falava, né? Eu vim cumprir a profecia. De forma legal, né? Ele foi o Cordeiro de Deus, que pagou os pecados do mundo. Isso que eu quero falar para vocês. Então, muito cuidado ao interpretar algumas frases soltas, versículos, e, claro, muito comumente nós gostamos muito dos Salmos, né? Salmos é tão bom, fala tão bem com a gente, né? Mas nós precisamos entender toda a obra, porque senão nós cometemos erros, e erros graves, erros sérios. Como é que nós devemos entender a obra? Claro que não é sozinho, né? Nós temos que buscar o conhecimento, buscar a Deus, a revelação. E é algo que é muito interessante, Tancredo, assim, às vezes eu fico observando, a gente tem que parar de ser legalista demais e querer buscar uma verdade. A partir do momento que eu busco Deus em primeiro lugar na minha vida, eu com Deus, não estou falando de local, não estou falando de algo que é irreal, mas é você com Deus, relacionamento, você e Deus. A partir desse momento, Deus vai falar da forma que você vai entender. E de que é a forma, o pão de cada dia, aquele pão que você precisa daquele dia, tá? Você precisa daquele dia de sabedoria, você precisa de paciência. Esse assunto, como nós já delongamos muito, e é claro que vai merecer muito mais atenção de vocês. Busque na palavra sempre conforto, busque ensinamento. E é claro, aqui no programa Mega Profissionais, toda semana você vai receber doses, pequenas doses, mas que vão ajudar muito, assim como nos ajuda também. Sandra, muito obrigado pela sua presença aqui, muito sucesso para nós. E nós voltamos já já com o programa Mega Profissionais. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega Profissionais. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Momento que todo mundo espera no programa Mega Profissionais, principalmente os internautas. Vamos falar agora do cuidado dos nossos animais de estimação. Espaço Pet com a médica veterinária doutora Luciana Fonseca, que aliás já está conosco aqui nos nossos estúdios. Doutora, tudo bem, né? Tudo senhora, ótimo. seja sempre bem-vinda. Obrigada.
convivência entre gatos e cachorros no mesmo ambiente, né? A senhora até me antecipou no intervalo comercial que convive super bem. Muito. Né? Em alguns casos. Sim. Eu tenho uma filhote, né? Inclusive que é a sua paciente, que é a Mila, é uma filhote de... Schnauzer. Eu nunca lembro, eu não sei porquê. Mas enfim, é uma filhote de Schnauzer. E o que acontece? Ela tem os gatos, que eu tenho os gatos em casa, são 3 só, que ficam ali, o restante fica lá no gatil. Mas ela tem ali dentro. E ela fica brincando de puxar a orelha deles, corre atrás deles, briga com eles e tal. É filhote, é isso. Isso. O interessante é você fazer isso, é deixar desde filhote eles crescerem juntos. Os gatos mais velhos, eles não têm muita paciência, como os cachorros mais velhos não têm muita paciência com gato filhote também. Mas é importante que aconteça essa convivência desde o início. O que vai acontecer? Ele vai puxar o rabo, o gato vai dar uma patada e aí ele começa a impor limites, né? Pra gente definir quem que é o mandante ali, né, na casa, quem é o líder, tá? A partir do momento que é definido o líder, começa a se ter uma hierarquia e um respeito. Então, muitas das vezes, esses animais começam, até porque ela vai crescendo, vai amadurecendo, e esse comportamento de filhote meio, né, brincalhão demais, que chega às vezes a machucar, ele começa a ir melhorando. Inclusive em raças agressivas. Porque tem raças que é assim, show. Às vezes o show ele não tem muita paciência para outros animais, né, seja gato ou cachorro. A partir do momento que a gente começa a criar desde pequenininho e gerar um laço afetivo, eles adotam às vezes como filho, um gatinho. Então, desde cedo, é importante que você tenha essa convivência. Tá, agora eu vou te colocar numa saia justa. Que eu tenho a Sara, que a Sara tem não sei quantos metros, ela é muito alta, né? Ela é grandona, né? Toda grande. Ela cresceu também com os gatos, né? Só que ela é toda doida, né? Ela é sempre louca e tal. Então ela sai correndo atrás dos gatos, ela bota eles para correr. E fica correndo atrás deles e sai correndo. Mas tem um gato, que é o Cristal, ele é macho, tá? Todo mundo pergunta a mesma coisa, é Cristal, é fêmea, tá? Cristal é macho, gente. Eu coloquei o nome dele de Cristal porque ele é dourado, né? Então, por isso, a maioria dos outros gatos meus tem outras cores, né? Então tá, e tem um Cristal. O Cristal adora brincar com ela. Aí o Cristal levanta de barriga, você imagina um cachorro daquele tamanho, com aquele gato lá embaixo, barriga, ela fica brincando e tal. As brincadeiras dela, ela morde, brutas, né? Brutas demais, mas ela continua brincando ali. Mas com os outros, ela bota pra correr. Sim, é porque ela gostou, se identificou mais com eles. E provavelmente ele não se assustou com o tamanho dela, né? Com viu ela o fato dela ser né? Desajeitada, né? Então viu desde pequena. Provavelmente esse. E apesar dela ter uma brincadeira bruta, ela não tem uma brincadeira de machucar. Então acaba que eles aguentam o tranco, até porque provavelmente ele é gordinho, né? Que seus gatos são mais gordinhos, então são grandes. Então eles aguentam um pouco mais a brincadeira. O problema é que às vezes tem gato, principalmente os mais velhos, que eles, quando eles veem, né, um trambolho vindo correndo na frente, eles se assustam e saem correndo. A partir do momento que isso gera um trauma, um susto, realmente, às vezes é muito difícil a convivência dos dois. O proprietário tem que ter muita paciência. Sempre lembrar que a prioridade é de quem veio primeiro, né? Então, porque senão seus gatos, por exemplo, vão se sentir rejeitados. Sim. Porque o cão, ele tende a vir buscar mais o dono, né? Pra ter carinho e tudo mais. O gato, ele fica às vezes mais reservado. Então, o que eu sempre recomendo? No meu caso, é o contrário. Ótimo, melhor. Porque esses gatos estão acostumados a conviver comigo. Sim, ali, né? Mas às vezes eles se sentem rejeitados, entendeu? Porque o cachorro, ele vai sempre te procurar atenção, ele vai sempre atrás de você para querer brincar, para jogar bolinha. E às vezes o gato, ele percebe assim, nossa, ele tá dando mais atenção pra Sara do que pra mim. E aí eles começam a ficar mais escanteados, mais, né, num canto. Então, o importante, eu sempre oriento. Primeiro, a atenção, a comida, é para quem veio primeiro. Então, a adaptação, né? Então, chegou um filhotinho na casa, seja de cachorro ou de gato. Você vai pegar o outro animalzinho, seja cão ou gato, segura no colo, deixa eles se verem, deixa cheirar sempre no colo, ou por vidro, ou por uma grade, mas que eles possam se ver. Às vezes, 1, 2 semanas de adaptação, assim, sem chegar um perto do outro. Porque, por exemplo, a Sara, ela tá acostumada com cachorro, com gato. Mas suponhamos que a Sara não estivesse acostumada com o gato. A primeira vez que você coloca, a tendência é do quê? É dela machucar, às vezes ela atacar, porque isso é instintivo, né? Na selva é a lei do mais forte. Mas a partir do momento que eles começam a se ver e ver que um não faz mal pro outro, que ele tá sempre ali, que ele é até legal, né? Eles começam a ter um bom relacionamento. Dá comida primeiro pro que veio antes, depois você oferece pro outro, entendeu? Roupas. Vamos supor, uma roupinha que o gato gosta de deitar em cima, uma caminha. Começa a colocar próximo do cachorro.
para que eles sintam Sabe o que eu estou achando cheiro. interessante? Você está me falando de uma forma científica, aquilo que eu faço de forma empírica. Inclusive, alguns dos nossos internautas, inclusive, que ficaram sabendo disso, todo mundo falando, Tancredo, você é doido, como é que você conversa com o animal? E eu falando com eles, né, alguns entram em contato comigo e eu falo isso e publico em rede social, falando o quê? Quando eu chego em casa, eu dou a mesma atenção para todos, porque eu vejo como se fossem filhos, né? Você dá atenção mais para um, mais para outro, não. Então você tem que dar a mesma atenção para todos. Isso eu sempre falei. Tá vendo vocês me criticando? A doutora falando de forma científica, né? Isso o procede, certo. né? Sim, é o correto. Hoje eles têm tido depressão. As agressividades, às vezes, estão relacionadas ao comportamento, né? Ao fato de você não ter atenção. Ele quer te demonstrar alguma coisa. A raiva, às vezes, de outro animal, porque ele percebe, assim, que você dá mais atenção pro outro. E às vezes não é porque o outro é mais legal, não. É porque às vezes o outro requer mais atenção, né? Isso eu observei com a Sara e com a outra cachorrinha que chegou. Porque a Sara fica lá fora e a filhotinha fica dentro da casa, porque é muito pequena, e a gente fica com medo da Sara mastigar a cachorra, porque a boca da Sara quase engole a cachorra, né? Mas elas brincam, tá? Elas brincam, se relacionam muito bem. Até um certo ponto, né? Aí o que acontece? Quando a Sara fica lá fora e a cachorrinha entra, eles ficam brincando lá fora, ela entra, a Sara levanta, que a Sara é gigante, né? Passa na sala, mostra ali, olha e começa a latir na direção da cachorrinha. Late muito forte na direção da cachorrinha. Como o que ela tá fazendo aí? Sim, eu não tô. Eu não tô. Né? Eu realmente e às não vezes sabia eles que... criam raiva. É muito comum, às vezes, em casa, o proprietário deixar os animais muito tempo separados e um começa a criar ódio do outro. Justamente por conta disso. Por que ela pode e eu não posso? Entendeu? Então, o interessante é que você solte os animais para que eles interajam entre eles. A castração, ela é muito recomendada nesse sentido. Por quê? A dominância, os hormônios que são produzidos, eles geram uma dominância. Quando a gente retira esses hormônios, essa dominância a gente consegue eliminar. Às vezes ela tem ciúme de você, é diferente. Ela gosta do Tancredo, então por isso que ela não quer que a outra chegue perto. É o caso. Mas, normalmente, melhora em torno de 60%, 70% a agressividade ou aquela vitalidade demais que tem, né? Às vezes muito ansiosa, diminui. E isso também acaba melhorando muito o comportamento para adaptação de outros cães. Porque o fato de você deixar eles muito tempo, às vezes, separados, vai criar uma ira uma hora, entendeu? Eu tinha uma cultura, há muitos anos atrás, que castrar judiava do animal. Nunca. Né? Só vai judiar benefícios. do animal e tal, da cachorra, mas ela vai, a menos que a pessoa queira que ela reproduza, né? A castração em si, feita com esse objetivo de diminuir esse impulso, não seria uma forma meio agressiva de tratar isso? Não, até os próprios adestradores eles recomendam, porque às vezes o adestramento ajuda, mas ainda falta alguma coisa, né? Essa dominância. Aliás, você tocou no assunto, desculpa te interromper, mas não posso perder o gancho, porque nós falamos de adestrador e o Tancredo Simão aqui falou assim, eu não gosto muito de adestrador, eu sou muito... Não é que eu não goste de adestrador. Eu recebi um e-mail gigante, né, de um adestrador, que ele tem um grupo, né, de adestradores, e falou muita coisa legal. Eu falei, vem pro programa, né, pra gente conversar e tal. Não, porque você falou mal dos adestradores e tal, que você não confia, eles têm um trabalho muito bom e tal. Eu falei, gente, é uma questão cultural minha, né? Porque eu já vi alguns adestradores, algum tipo que eu não gostei. O profissional é o que eu falo. Em qualquer área tem profissionais e profissionais. Sim. Às vezes a pessoa dá uma fatalidade de pegar um colega veterinário que às vezes, né, não seja, não vou falar nem que seja ruim, mas que às vezes ele não gostou, né, da forma como ele foi tratado, entendeu? E a mesma coisa com o adestrador, com o tosador, mas existem profissionais maravilhosos. E eles indicam muito a castração, porque a gente diminui essa ansiedade, então fica mais fácil de trabalhar. Quando o animal é muito agressivo, ou quando é muito ansioso, na hora da adaptação, a gente recomenda o adestrador, porque eles começam a colocar um cão perto do outro. E isso vale até para passeios, porque tem clientes nossos que não passeiam com o cachorro, porque na hora que ele passeia, ele quer avançar em alguém, ele fica tão nervoso que ele não consegue passear. Então essa interação é importante que aconteça, né? E eu sempre recomendo até, porque cão, ele dá mais trabalho do que o gato, né? A gente que tem gato, eu tenho cachorro também, mas o gato dá menos trabalho. Então às vezes eu tenho um cliente que tem um cachorro, ele fala assim, eu gostaria de ter outro cachorro, mas vai me dar trabalho.
Arruma um gato. Eles vão fazer companhia e é mais prático. Muito mais prático, né? Com certeza. Embora eu amo todos. Né? Para mim, quem gosta não vê a dificuldade, né? Mas é muito bom, é muito bom. E eu quero mais uma vez reiterar, não tenho nada contra nenhum dos adestradores, pelo amor de Deus. Já respondi lá o e-mail e a gente acabou ficando amigo. Convidei ele para vir no programa, mas parece que a produção teve uma dificuldade de alinhar dias com esse adestrador específico. Eu não lembro o nome, tá? Então por isso que eu não vou arriscar aqui, mas ele está convidado, você está convidado, o adestrador, ou ele ou quem quiser que venha falar sobre a classe, né? E me dar mais esclarecimentos a respeito. Eu infelizmente fiquei com algumas imagens que não eram muito positivas e eu tenho que ser verdadeiro. Eu não consigo falar mentira, eu não consigo não ser verdadeiro, falar aqui aquilo que eu não acredito, né? Sim. Então é a minha opinião, mas claro, a gente sabe de benefícios e muito grandes feitos pelos adestradores, né? Mas vamos deixar eles falar por si, né? Até bom que a gente convida eles para vir aqui. Sim, eu acho importante. Muito obrigado, doutora Luciana Fonseca. Aliás, eu quero depois que você me fala sobre a questão de alimentação dos animais. Não vai dar tempo hoje, mas uma próxima oportunidade que você falar sobre alimentação natural. Ótimo. Né? Que é uma pauta legal aí. Sim. Tá bom? Até a próxima. Até. E vocês não saiam daí, por favor. O programa só está na metade, ainda tem muitas outras atrações. Conto com a audiência de vocês. Eu volto já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. E o Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Já estamos de volta e vamos falar de saúde do coração. Na semana passada, nós começamos a falar sobre infarto do miocárdio, falando justamente sobre doenças que podem ocasionar o coração. E começamos a debater sobre determinado assunto e é claro que foi o tempo insuficiente para esgotarmos e nunca será suficiente, mas pelo menos para esclarecer mais dúvidas. Convidei o Dr. Antônio para voltar, o cardiologista que é o nosso colaborador aqui do programa Mega Profissionais, Dr. Antônio Menezes, que gentilmente aceitou o nosso convite para que nós pudéssemos, pelo menos, esclarecer uma parte maior das dúvidas. Né, doutor? Justamente. Tudo bem com o senhor, né? Tudo bem, tudo bem. Doutor, nosso questionamento no programa da semana passada foi justamente isso. O que é o infarto? O senhor já me esclareceu e eu vou dividir com eles, e me corrija se eu estiver errado, por favor, que o infarto é o quê? O coração, quando para de receber o sangue oxigenado, ele começa a morrer, uma parte daquele coração. Isso já é o infarto. E até eu falei com o senhor, bom, uma questão de uma pessoa leiga, né? Morreu uma parte, mas tem um outro restante. Então tem muito coração aí. Então a pessoa não vai morrer de infarto, né? Tem tratamento, o senhor já me antecipou que tem tratamento, né? E eu gostaria de pegar daí essa explicação do infarto. Uma parte morreu, a pessoa tem infarto. Quais são os sintomas, aliás, do infarto? Aquela questão do coração, como é que funciona? O principal sintoma do infarto é a dor. É a dor no peito. Existe um dito popular, o coração não dói. Ele dói sim, ele dói justamente no momento, um dos momentos que ele dói, é no momento que ele está sofrendo, não sentimentalmente, né? Ele dói também, mas ele está mal nutrido, vamos assim dizer. Ele não está recebendo a quantidade de oxigênio necessária para fazer suas trocas, para o metabolismo da célula do miocárdio, né? Ser suficiente. Tá, mas aí a dor é muito aguda. Isso, é uma dor considerada uma das dores mais fortes. Mas não tem aquela questão da dor nas costas? A dor, ela pode ser tanto na região do precórdio, né, que é a clássica dor do infarto,
é a dor que começa aqui em queimação ou em opressão, o paciente fala que é algo que está oprimindo, né, apertando, e vai irradiando para o braço, né, braço esquerdo. E também pode, só que hoje a gente percebe que os casos são muito variados. Então, uma dor, por exemplo, que vai irradiar para o braço direito, ou uma dor que começa aqui e vai para as costas, uma dor no estômago, é muito importante, porque muitas vezes o paciente está com dor no estômago, né? Uma dor que não cessa com o uso de medicamentos de farmácia, que é o primeiro lugar que ele vai na farmácia, para tentar resolver, e essa dor vai intensificando e pode ser uma coronária obstruindo, né? Dor na arcada dentária. A gente, eu tive um paciente, por exemplo, que estava com a dor na arcada dentária, foi ao dentista, achando que é o problema de dente. Natural. E, coincidentemente, ele tinha uma cárie e, no momento em que estava tratando, né, aumentou o estresse, aí o infarto, ele teve uma síncope na cadeira do dentista. Né? Então, existem os lugares específicos. O importante de tudo isso é, como você tinha colocado no programa anterior, é você conhecer o seu próprio organismo. Eu converso muito com os meus pacientes, porque o pior inimigo que você pode ter é aquele inimigo que você não conhece. Sim. Né? Porque o desconhecido é que é o mais, o que nos amedronta é o desconhecido. Então, fazer o check-up, ir no médico com certa regularidade, tentar buscar se eu tenho algum fator de risco, então esse fator de risco pode... Só para a gente relembrar que os fatores de risco são os tabagistas, são os fumantes, né, são os hipertensos, diabéticos, obesidade, o sedentarismo, a história familiar, né? E aí vamos falar dos parentes de primeiro grau, parentes também de segundo grau. E na história familiar, por exemplo, eu tenho um irmão que teve o primeiro evento aos 40, aos 50 anos. Então tem que tomar muito cuidado, porque provavelmente eu posso ter nessa faixa etária. Mas isso pode ser hereditário? Ele tem um caráter hereditário também. A doença, porque na realidade a gente está falando, o infarto agudo do miocárdio, ele é uma consequência. A gente está falando da doença chamada ateromatose, que é uma doença inflamatória, conhecida hoje como uma doença inflamatória, que acomete os vasos de uma maneira geral, e em específico do infarto, as coronárias, que são as artérias que irrigam o coração. Tá. É porque antigamente, eu não sei se isso procede ou não, mas eu tinha ouvido falar que quando o coração aqui dói o peito, não o coração, quando o peito dói, não precisa preocupar não, pode ser um estresse, alguma coisa assim. Agora, quando dói o meio das costas, aí sai correndo que você pode estar morrendo. Não, O povo fala isso, não é isso não. Não, acontece que a gente recebe, eu gosto muito do paciente que chega para tirar as dúvidas, né? Está com a dor no peito, seja a dor aqui, seja a dor irradiou para as costas, ou uma dor estranha que está acometendo o tórax, né? Uma dor que ela é meio silenciosa, mas ela vai e volta, ela ainda, isso é uma fase que a gente chama uma angina, né? Uma angina que está prenunciando, que é uma angina instável, está prenunciando um evento maior. Não é? Então, e aí sim, se chegar ao hospital, se chegar ao médico, ainda nessa fase, a gente consegue evitar até mesmo o infarto. Porque você consegue, de uma forma, desobstruir a artéria que ainda não fechou e evitar com que aquela artéria provoque um infarto e a perda de uma parede do coração. É sempre tratamento cirúrgico? Não, hoje a gente tem duas possibilidades quando você está diante de um quadro agudo, que é o uso dos chamados fibrinolíticos, que eles seriam como um produto para limpar a gordura e desobstruir, né? As pesquisas para esses medicamentos vêm desde o século passado, final do século passado, e hoje também nós temos a angioplastia, que é um tratamento onde você faz o cateterismo, que é o exame que você vai verificar aonde está a obstrução, você passa o catéterzinho que vai
ele é capaz de abrir um balãozinho que abre a artéria e permite o fluxo novamente. Isso é um infarto agudo do miocárdio. Isso é disponível em Goiânia e em outras cidades do interior. Já tem esse tipo de tratamento. Tá, em todo o Brasil também. Em todo o Brasil também. Agora, a questão de nós podemos prevenir, porque a gente sabe que o infarto é uma questão que vai... não posso anexar idade, posso isso, infarto? Pode, eu acho porque vai acontecendo, ele vai acontecendo ao longo da vida. Isso, vai acontecendo, e à medida que você vai envelhecendo, a possibilidade de ter é maior, né? Sim. O coração envelhece? O coração envelhece, como todo órgão, né? Ele vai ficando mais rígido com o tempo, o sistema elétrico dele também vai prenunciando, ele vai mostrando uma dificuldade para estimular o próprio coração. E o coração para? Ele para, infelizmente. Tá. É porque o senhor falou que o infarto não é no... é na parede. É na parede, mas é por causa da artéria que não irrigou ele devidamente com o oxigênio. Ok? E o senhor falou também que tem alguns fatores que predispõem isso, que a idade vai muito avançada. E aqueles casos em que o atleta tem uma parada no meio tem um infarto fulminante, que eles chamam, né? Isso. Que morre no meio do campo, ele é um atleta. Como é que ele teve esse infarto fulminante? Ou seja, na hora, a morte é instantânea, parece, né? É o que a gente já comentou aqui também, que é a morte súbita. E existe uma confusão, né, entre a morte súbita e o infarto. É isso que eu ia perguntar agora, né? Porque isso para mim não era morte súbita, isso é infarto. Porque quando você, por exemplo, tem uma arritmia súbita e a pessoa, o atleta, por exemplo, ele tem uma malformação ou tem um problema elétrico no coração e durante o exercício ele cai, né? Ele tem uma parada cardíaca. Então, necessariamente, ele, dependendo da idade dele, dos fatores de risco que ele tem, ele não teve um infarto. Ele teve, como causa do infarto, como causa da morte súbita, um problema elétrico. Principalmente em relação à idade. Né? O atleta, normalmente o atleta, ele passa por exames periódicos. Então, o atleta de alta performance, o atleta de clubes, o atleta profissional, ele tem todo um acompanhamento. Dificilmente um atleta vai ter um infarto em campo ou durante um jogo, etc. Mas ele pode ter alguma malformação, uma arritmia súbita que já é um outro problema, é uma morte súbita. Tá. Diferentemente daqueles casos também de pessoas que estão conversando normalmente e caem. Aí o infarto... A depender de fator de risco e da idade, pode ser um infarto. Pode ser infarto. E esse infarto fulminante? O infarto pode ser fulminante, que é quando você obstrui, vai depender, porque as artérias do coração, existem as maiores e as menores. Se ele pega uma artéria de um calibre maior, uma artéria maior, consequentemente a parede é maior. E quando ela é obstruída, aquela parede que sofre é maior. Então as consequências serão piores. Entendeu? E aí pode ser até rápido demais. Inclusive, na semana passada o senhor mencionou que a diferença está no atendimento imediato daquele paciente que começou a sentir os sintomas. Sentiu os sintomas, tem que ir imediatamente para um hospital, né? E realmente um hospital que seja qualificado para aquele tipo de atendimento. Não adianta ele ir para um posto de saúde que ele não vai ter. Às vezes o primeiro passo, por exemplo, principalmente se a gente fala de saúde pública, o acesso ao serviço de primeiro atendimento, ele sendo bem atendido e entrando dentro de um protocolo, a partir daí ele vai ser encaminhado para um serviço que faça, por exemplo, o cateterismo, que faça a angioplastia, mas ele tem que ser atendido por um profissional que tenha conhecimento e que possa orientá-lo quanto à possibilidade do infarto. Certo. Até 24 horas? O ideal é até as 6 primeiras horas, o ideal máximo, assim, o ideal é ideal, né? Mas até 12 horas você consegue revascularizar, ou seja, desobstruir essa artéria sem tanto prejuízo para o ventrículo. Tá. Lembrando mais uma vez que o infarto pode ser aquelas paredes, né? As plaquinhas de gordura que estão dentro da artéria que fecha. Tá. Podem cometer pequenos ou grandes espaços, né? E isso a gente só vai ver depois do diagnóstico. Depois do diagnóstico. O tratamento de emergência, ele vai fazer o quê?
O tratamento de emergência ele vai diminuir o estresse, diminuir a dor, dar um suporte para o paciente se ele tiver com a pressão muito alta ou se ele tiver com a pressão muito baixa. Certo. Então é o tratamento... Vai estabilizar. Isso, estabilizar o paciente. Ok. E a partir daí, tomar uma diretiva. Não, a gente vai usar um medicamento para desobstruir ou então a gente vai encaminhá-lo com um serviço de hemodinâmica para poder fazer a angioplastia. Veja bem, quando a gente fala de coração, a gente quer já entrar com atendimento imediato, e quando a gente fala em socorro, é socorro mesmo, né? Tem que ser rápido, mesmo, né? Então, quando chega lá e vai, a gente já pensa que vai aplicar o que no coração? Vai ter algum medicamento que vai direto no coração? O senhor já está me falando que vai atendendo primeiro as questões periféricas e decorrentes daquele estresse. Enquanto você vai contactando toda a equipe, montando a equipe para dar o atendimento. Mas aí será que não atrapalha, não? Esse atendimento não tem que ser direto no coração? Não. O paciente chegou, por exemplo, ele está com suspeita de infarto. Eu estou fazendo perguntas leigas, doutor, é porque a grande parte da população precisa entender melhor um pouquinho. Ele chegou com a suspeita de infarto. Aí, logo de imediato, é colhida uma história brevemente, para não perder tempo, né? E você já pede para o paciente fazer um eletrocardiograma, que é um diagnóstico. E o eletrocardiograma já colhe o sangue para ver se as enzimas do coração elas estão alteradas. E a partir de desses dados, com o exame que você vai fazendo, você já vai desencadeando outros mecanismos para outros profissionais para poder ajudar aquele paciente. Certo? Então, o diagnóstico mesmo do infarto, ele é feito a partir da história que a gente tem, do eletrocardiograma e do exame de sangue. Com esse diagnóstico eu posso então desencadear... O que é diagnosticado no sangue? Porque quando a parede do coração ela começa a sofrer a necrose, ele libera algumas enzimas. E quando essa taxa de enzima sobe, eu já tenho a resposta de que o coração está sofrendo a necrose. Então é um conjunto que faz o diagnóstico, né? E o tratamento pós isso existe? Existe. Pós esse tratamento emergencial? E a pessoa pode voltar ao normal? Olha, a depender... A vida normal? É isso, a depender da extensão do infarto, se for pequeno, e do tratamento mais precoce do infarto, a pessoa pode sim ter uma vida normal, mas agora ela sabe que ela tem a doença. Porque a doença que eu disse como aterosclerose, ela não vai deixar de existir. Ela vai ter que cuidar dos fatores de risco, ela vai ter que ser uma pessoa muito mais preventiva, né? E tem como o coração funcionar só com uma parte? Tem, vai depender da parte que se perde e da quantidade de músculo que se perde. É claro que se perde muito músculo, mesmo que ele sobreviva, ele vai ter um coração insuficiente. Como bomba, não vai ser uma bomba tão boa como ele tinha antes. Quais são os efeitos? Pode ter, ele pode ter arritmias, como a gente já discutiu aqui, ele pode ter a que a gente chama insuficiência cardíaca, quer dizer, sofrer muito com falta de ar, com muito cansaço, atividades que antes ele fazia, a seguir ele não vai poder fazer com tanta eficiência. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu dou a importância do coração semelhante ao do cérebro. E quando há um cometimento, quando dá uma parte do cérebro, ela é comprometida, os efeitos são rápidos, né? A mobilização, a dificuldade de mobilização, enfim, são diversos, né? Penso eu que o coração também seria esses efeitos colaterais, né? Justamente. Mas é claro que diminui a qualidade de vida. Diminui. Quer dizer, se você quer manter uma qualidade de vida, manter a sua vida, tem que fazer a prevenção, né? Doutor, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua colaboração, muito obrigado pela sua paciência em responder perguntas às vezes que parecem ser muito leigas, né? Mas necessárias para o entendimento da grande população. E o senhor tem muita paciência, né? Aliás, por ser professor, né, está acostumado a ensinar, né? E faz isso com grande excelência. Muito obrigado, espero que o senhor volte o mais rápido possível. Tá? Temos muitas dúvidas, precisamos cuidar melhor do nosso coração. E nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega Profissionais. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró,
Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Já estamos de volta e agora vamos falar sobre a revisão dos benefícios assistenciais que está acontecendo neste momento pela Previdência Social. Tem muita gente apavorada aí. Será que eu vou perder o meu benefício? Como é que funciona isso? Que revisão é essa? Aliás, toda vez que a gente ouve falar que vai ter uma revisão de benefícios pela Previdência ou qualquer coisa do gênero, já nos preocupamos. E a nossa função, claro, aqui do programa Mega Profissionais, é levar informação de qualidade para vocês. Estou recebendo aqui as nossas colaboradoras, doutora Mariana e doutora Ariane, que vai nos explicar como é que é essa história, pelo menos vai nos tranquilizar um pouco mais. Revisão dos benefícios assistenciais. Aliás, isso parece que ocorre com uma certa frequência, né? Isso. Tem previsão legal e o INSS ele pode convocar aquelas pessoas que recebem o benefício para reavaliar as condições, ver se teve alguma alteração no quadro familiar, tanto o número de pessoas como a renda familiar, e no caso dos benefícios por incapacidade, né, os benefícios assistenciais ao portador de deficiência, verificar se continua aquela doença ou aquela lesão que gerou o direito ao benefício. Tem uma periodicidade? A lei fala 2 anos. Mas a cada muitas 2 vezes, anos tem que passar por essa. A lei fala isso, mas às vezes demora 10. Isso é um pouco complicado, porque a Previdência ela não consegue ainda ter o controle de tantos benefícios, de todos os benefícios, né? Nossa, isso é preocupante, não é, doutora? Essa informação dela não ter um controle exato de todos, da extensão dos benefícios oferecidos para ela, é preocupante? Não exatamente assim, ter o controle exato de quantos benefícios isso aí eles têm. O problema é que são tantos que a Previdência ela não consegue fazer essa análise periódica, porque porque sempre estão sendo concedidos isso benefícios depende novos. do fator humano? É o fator, a pessoa, é o funcionário ali da Previdência que também faz essa revisão? Que também cuida dessa manutenção? Também. Sim, porque a Previdência ela tem uma máquina, né, instaurada, e ela, em tese, ela já está toda ocupada só com a concessão inicial de benefícios. Então, a partir do momento que o governo se propõe a fazer uma revisão, ele também tem que despender pessoal, dinheiro. Então, a Previdência ela não dá conta de fazer isso sempre. O que acontece? O governo, novamente, ele toma uma medida para poder fazer essa revisão, para também cortar gastos. Então, está tendo essa revisão justamente no intuito de cortar alguns benefícios e diminuir a receita. Você sabe o que vocês estão me remetendo à ideia? Existe na questão administrativa, gente que é empresário, quem é empresário sabe muito bem disso, né, gente? Uma empresa que não tem controles, que ela não tem os controles muito bem definidos, ela com certeza poderá dar prejuízo, e poderá dar prejuízo grande. Poderá virar um elefante branco, que é um termo que a gente utiliza muito. Infelizmente não posso citar o nome, mas no meu início de carreira, na primeira faculdade que eu tirei lá de contabilidade, eu fui trabalhar numa determinada empresa que é muito grande no estado de Goiás. E a primeira faculdade minha foi contabilidade. Por isso eu acho que eu sei fazer um monte de coisa totalmente diferente, publicidade, jornalismo, enfim. Aí a primeira faculdade foi contabilidade. Quando eu fui contratado por essa empresa, a primeira coisa, quando a gente sai da faculdade, a gente sai todo prontinho, né? Eu quero fazer tudo, quero mostrar o que eu sei fazer, né? Aí eu vou lá, né? Empresa grande, meu currículo, né? Meu nome, eu vou mostrar serviço. Aí eu cheguei e fui contratado por essa empresa como auxiliar, claro, né? Como auxiliar lá da contabilidade. E a primeira coisa que eu perguntei foi:
quanto custa esse produto? Aí a resposta foi, quê? Eu falei, quanto custa? Qual que é o custo? Custo desse produto aqui. Um produto pequeno de uma linha de produção gigantesca. Nós não sabemos. Eu falei, como é que é? Nós não sabemos o custo. Eu falei, como é que você sabe o lucro? Como é que vocês colocam o preço? Não, a gente estima aí pelo mercado, vê a concorrência e joga lá abaixo da concorrência e a gente é líder do mercado. Eu falei, é mesmo? Vocês não têm uma contabilidade de custo? Não, nós não temos. Existe contabilidade de custo? Isso há 25 anos atrás. Existe, eu fiz faculdade, eu terminei minha faculdade e tenho uma contabilidade de custo. E eu sei fazer. Mesmo, você sabe? Então você vai implementar a contabilidade de custo aqui na empresa. É claro, com certeza. Fiquei super feliz. Eles me deram uma salinha pequenininha, um computadorzinho na mesa. Implementa aí, faz aí. Eu acho que não tem nada nessa vida que eu já arrependi de ter falado que não seja isso. Eu trabalhei feito um louco e não conseguia. E eu pedia mais funcionário, porque começa a gente puxar a coisa e no final das contas nós descobrimos que a empresa era um grande elefante branco. O prejuízo era gigantesco. Aí começou a apresentar problemas seríssimos de faturamento. Mas a partir daí começou a se arrumar. Ou seja, se você não tem controle da situação, você vai virar um grande buraco, né? E a Previdência, a gente está ouvindo falar, todo mundo aí falando que a Previdência está falida, e a gente vê casos como esse, uma pequena citação aqui dentro, né? Que é difícil e que demora para fazer essa revisão. Quantas pessoas realmente no Brasil estão recebendo benefícios assistenciais e precisam dele? E quantos estão recebendo e não precisam? Que realmente, infelizmente, nós sabemos que tem muitas pessoas que não precisam do benefício, que recebem o benefício e trabalham, que esse benefício é para quem não trabalha, para quem não consegue prover o seu próprio sustento, e recebe o benefício. Então, realmente, a revisão assusta quem realmente precisa do benefício? Assusta. Mas ela tem que ser feita para que quem não precisa seja excluído do programa. Para que outros que precisam ingressem no programa. O que eu acabei de ouvir agora, de alguns que estavam ali me ouvindo agora em casa, a gente recebe mesmo, é o governo que paga. É o governo. E é tão pequeno, tão baixinho, é só um salário. É o governo que paga. Não é o governo não. É você, sou eu, é você quem paga. É você quem paga, o governo não paga nada. O governo pega o nosso dinheiro e vai passando para as pessoas. Né? O que é certo, precisa sim ter aposentadoria, porque nós bancamos a aposentadoria de outras pessoas, mas as outras vão bancar a nossa. Né? É uma consequência natural, é um benefício que é adquirido por todo mundo. Né? Sim, e também não adianta, eu costumo falar, que não adianta a gente cobrar honestidade dos nossos políticos se a gente também não faz por onde. Né? Se a gente também, quantas pessoas recebem o benefício, não têm direito e estão lá cobrando a honestidade dos políticos. Fácil, isso é um pouco... É fácil apontar, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer outro, né? E você está fazendo... Não, mas eu não estou, né? Minha função aqui é cutucar, né? Mas isso realmente procede. Então essa revisão é feita periodicamente, está sendo refeita em todos os benefícios? Agora foi feita, né, nas aposentadorias por invalidez, nos auxílios doença, e agora passaram a fazer nos benefícios assistenciais, ao idoso e ao portador de deficiência. Se algumas das pessoas contempladas forem cortadas por essa revisão de benefícios, elas podem recorrer como e quando? E com onde? No INSS, como também podem ingressar com uma ação judicial se acharem necessário. Mas é importante esclarecer também que não precisa a pessoa ficar tão preocupada se ela realmente tem direito àquele benefício. Não vai ser cortado, e se por acaso o INSS cometa algum erro, não é algo definitivo, pode ser solucionado. Isso tranquiliza, né? Então, realmente eles têm algum tipo de critério. Desculpa, doutora. É importante, Tancredo, que quem recebe esse benefício assistencial ao portador de deficiência ou ao portador de doença grave, que ele esteja com a documentação médica recente, para que você prove ao INSS que você ainda necessita, que você ainda continua incapaz para a vida independente, para o trabalho. Porque muitas vezes a pessoa tem o benefício,
tem a documentação médica de 10 anos atrás, de quando ela conseguiu o benefício. Depois não continuou o tratamento, ou não se preocupou em juntar a documentação. Então, se você está preocupado em perder seu benefício, vá ao médico, comece a fazer exames e arquivar. Porque quando o INSS te convocar, uma das coisas que você tem que comprovar é que você ainda continua doente. Doutora, essa dica foi fundamental, porque realmente nós ficamos ali preocupados, né? E não procuramos nos precaver, nos munir de documentação que provam que realmente nós precisamos, né? Quem precisa do benefício, né? Precisa, se acontecer porventura algum corte, né? Aí a pessoa tem como entrar e levar a documentação. O que não pode é deixar acontecer para depois ir atrás da documentação, porque depois vai entrar lá, reclamar e tudo isso demora, né? Isso, porque quando a pessoa ela é convocada, o prazo é muito curto para ela conseguir, principalmente se faz uso do Sistema Único de Saúde, que provavelmente é o caso. Então a pessoa não tem tempo para correr atrás, conseguir uma consulta, conseguir refazer exames. Então é importante. Demora encaminhamento, essa coisa toda, né? No Sistema Público de Saúde é difícil, é complicado. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela dica, muito obrigado, doutoras. Agora, sempre fica dúvida, né? E aí essas dúvidas vocês podem encaminhar para a gente, que na medida do possível nós vamos esclarecer para todos vocês. Muito obrigado mais uma vez, e o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, muito obrigado aos internautas, muito obrigado pelo constante, inclusive, envio de dúvidas, sugestões, de pautas. Engraçado, nós temos recebido poucas críticas, e críticas constroem muito, tá? Nós ficamos muito felizes que estamos acertando, mas com certeza nós temos alguma coisa que precisamos melhorar. Que tal você nos ajudar a melhorar? Mande as suas sugestões também de críticas, tá? Nós queremos ouvir o que nós podemos melhorar para vocês. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.